Paz, meus amados, amém? Amém. Mais uma vez nós estamos aqui para iniciar o nosso culto. E eu dou graças a Deus pela vida dos irmãos, né? Por estarem aqui. Nessa noite nós possamos mais uma vez adorar, bendizer o nome do nosso Deus, aquele que é por nós, aquele que tem o melhor para nós. Amém, amados? Amém. Eu vou pedir aos amados que abram suas Bíblias para me acompanhar. Lá no livro de Isaías 55. Isaías 55, 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, amados? Amados, eu não sei o que... Eu não tenho o poder, né, de saber que cada um coleciona no seu pensamento, né? Só Deus tem esse poder, né? Eu não sei o que você coleciona no seu pensamento. Tem um autor que ele diz o seguinte, né? Que todo o produto da alma, né, seja uma ação ou um propósito, um pensamento, né, se esse pensamento ele é cultivado, se ele criar raiz em nosso ser, ele se torna uma ação, ele se revelará, ele se torna uma ação em nós. Eu não sei o que você tem colecionado, não sei o que você tem buscado, não tem esse poder de saber o que se passa no seu pensamento, na sua vida, no seu dia a dia. Mas eu sei que toda a nossa ação, e ação gera atitude, toda essa atitude nossa, toda essa busca, os nossos sonhos, né, os nossos objetivos, nós temos objetivos, né, as nossas expectativas, as nossas perspectivas, tudo isso gera, tudo isso reflete as nossas vidas. Tudo isso reflete as nossas vidas. As nossas atitudes mostram quem nós somos. É como um espelho que reflete a imagem para quem está ao nosso redor. Em Provérbios diz o seguinte: assim como imaginou a sua alma, assim é. Em outras versões fala o seguinte: assim como pensa, assim é. O que você tem pensado? O que você tem buscado? Né? A palavra de Deus nos ensina a buscar primeiro nas coisas de Deus. As demais coisas nos serão acrescentadas. Deus vai ter o melhor para nós. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Deus, quando olha para nós, Deus, quando te olha, Ele não vê aquilo que você se tornou, Ele não vê aquilo que você conquistou, os seus bens, a sua vida financeira confortável. Ele não vê essas coisas. Deus, quando Ele te olha, Ele vê o teu coração. Aonde está o teu coração? Aonde está o nosso coração? Nosso coração deve estar em Deus, o Senhor das nossas vidas, o nosso provedor, o nosso protetor, aquele que nos livra da fornalha, que Isaac pregou na semana passada, do fogo. Ele é o nosso protetor. Ele se alegra com as nossas conquistas. Ele quer estar presente nas nossas conquistas. Ele quer que nós venhamos a convidá-lo nas nossas conquistas. E em Cristo nós somos mais que vencedores.
E Ele se alegra quando nós conquistamos os nossos objetivos. Ele se alegra quando nós conquistamos todas essas coisas e honramos o nome dele. Que nós possamos adorar esse Deus maravilhoso, amado. Esse Deus que tem nos abençoado. Esse Deus que fala conosco a todo momento. E mais uma vez nesta noite, eu tenho certeza que Ele vai falar ao nosso coração. Amém? Vamos colocar de pé, amado. Vamos adorar, vamos orar a esse Deus maravilhoso. Amém? Pai, eu te dou graças, Senhor Jesus, porque Tu és o Deus das nossas vidas. Ó Deus, que os nossos pensamentos possam estar voltados a cada dia para Ti, Senhor. As coisas boas, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, como diz a Tua palavra. Ó Deus, nesta noite, Pai amado, sei com cada um de vocês. Ó Deus, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, Senhor. Ó Deus, fala os nossos corações através da Tua palavra. Palavra essa eu tenho certeza, Pai, que não volta mais. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eu oro. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Que os nossos pensamentos estejam no Senhor nesse momento, nesta noite, na adoração e no louvor ao Senhor, amém? Que possamos dizer juntos, há uma vontade em mim de adorar o Senhor. Que você possa ter vindo hoje aqui com essa vontade, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Cantemos com alegria, cantemos com as palmas, cantemos ao Senhor alegremente, em nome de Jesus. Aleluia! Bye.
isso, confirmar isso em nosso coração. E realmente a alegria do Senhor nos invade por adorarmos e louvarmos a Ele. A glória do Senhor se faz presente neste lugar, se faz presente em nosso meio. A glória do Senhor se faz presente quando nós o adoramos de todo o coração. Amém? Cantemos ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sua mão e o seu poder sobre mim, sobre você. Senhor, e o poder dele está sobre nós. A glória do Senhor está sobre nós. Aleluia! Adoremos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar agora o Senhor encontrar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Eu levantar as mãos e vou receber. Vou louvar agora e vou pedir o Senhor encontrar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar agora e vou pedir o Senhor encontrar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar agora e vou pedir o Senhor encontrar. Eu quero ver agora o seu poder. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar agora e vou pedir o Senhor. Vou louvar agora e vou pedir o Senhor. Vou louvar agora e vou pedir o Senhor encontrar. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus! Aleluia, Senhor! Adoramos ao Senhor, adoramos a Ele. E Ele toca em nossa alma, em nosso coração, nos fortalece, nos traz nova vida, nos anima, nos renova, esclarece os nossos pensamentos. Senhor, é maravilhoso. Sua bondade sobre nós é infinita. Sua bondade sobre nós, a sua misericórdia sobre nós, de geração após geração, e das nossas gerações pessoalmente, mas também das gerações e gerações de cristãos, da igreja do Senhor sobre toda a terra. A bondade dele é maravilhosa, por isso nós o amamos. Declaremos a Ele nesta hora, com esta canção. Vamos declarar, você vai declarar o seu amor, eu vou declarar o meu amor ao nosso Deus, tão maravilhoso, tão glorioso. Aleluia. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Olha o Senhor com essa canção. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego de vento, eu cantarei da bondade
agradecer, Senhor, por tua bondade e tua fidelidade. Que em nosso coração o teu Espírito Santo sempre confirme esta verdade. E que em meio às lutas e tribulações, as respostas, Senhor, que nós achamos que estão demorando vir, ou os nãos que o Senhor nos der, nós possamos cada vez mais confirmar essa verdade em nosso coração. Que tu és fiel em todo o tempo. Amém. Pai, se alguma coisa que nós queríamos não veio, se algum sim que nós desejamos não veio, que possamos entender que tu sabes o que é melhor para nós, ó Deus. Que possamos alegremente repetir e dizer: és fiel em todo o tempo, Pai. Em todo o tempo tu és fiel. Aleluia. Louvemos ao Senhor, cantemos e ouçamos a palavra, para que o nosso coração e a nossa fé estejam mais e mais firmados no Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom estarmos juntos louvando ao Senhor em adoração. É sempre um momento especial podermos congregar, podermos nos ajuntar, podermos adorar o Senhor juntos. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. É o texto que lemos na penúltima quinta-feira. E eu quero prosseguir uma série de mensagens nesse texto. E leremos do versículo 1 ao versículo 10. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Todos encontraram aí? A palavra do Senhor nos diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, e essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que desta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Destaque: quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Queridos irmãos, nós falamos aqui, já introdutoriamente falamos nesse texto, e queremos prosseguir falando sobre santificação. Quero trazer aqui algumas mensagens sobre santificação, dizer que a nossa espiritualidade, ou a nossa santificação, requer de nós cuidados específicos em cada área da vida. Ninguém consegue ter uma boa vida espiritual sem ter cuidados, como nós já falamos tantas vezes. É necessário que a gente cuide. Vida espiritual não brota assim naturalmente, automaticamente. Vida espiritual, ela não acontece simplesmente porque a gente frequenta os cultos ou porque nós nos intitulamos crentes. Vida espiritual é algo que precisa ser cultivado, é algo que precisa ser cuidado, é algo que precisa ter cuidados específicos. Não basta a gente ter algumas ideias ou alguns conceitos, mas nós precisamos de fato cultivar a espiritualidade. Como nós falamos aqui, nós fomos chamados à santificação.
Esse texto de Paulo ele nos fala aqui, escrevendo aos Tessalonicenses, que nós somos chamados à santificação. A vontade de Deus é que nós nos santifiquemos, nos diz aqui a palavra do Senhor. Que cada um saiba fazer isso, viver com santificação e honra. Que Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Nós fomos chamados para a santificação. Nós fomos chamados para viver uma vida exclusiva para Deus. Santificar é viver uma vida separada para Deus. Não é viver uma vida para nós mesmos, não é viver a vida para nos agradar, e aí que está o nosso desafio. Nós até gostamos da ideia da santificação. Nós gostamos da ideia de pureza. Nós gostamos dessa questão de nós nos tornarmos santos, nos tornarmos puros. Mas o processo para que isso aconteça é renunciar a nós mesmos e agradarmos a Deus. E é aí que o bicho pega. É aí que nós somos desafiados. É aí que nós encontramos os nossos conflitos. Por quê? Porque nós, no processo de santificação, nós devemos agradar o Senhor. E a nossa carne, ela pende, meus irmãos, para as impurezas, pende para o mundo, pende para o pecado. E o Senhor nos chama para a santificação, para uma vida separada para Ele. É o Senhor dizendo assim: sua vida é minha, sua vida é para me agradar, sua vida é para me adorar, sua vida é para servir-me e não fazer a sua própria vontade. E é aí que nós somos desafiados à santificação. Mas nós fomos chamados para isso, fomos chamados para a santificação. É incrível como tantas vezes a gente vê pessoas servindo ao Senhor, como se servir ao Senhor fosse uma realidade em que nós somos chamados por Deus para simplesmente desfrutarmos das bênçãos de Deus. Isso é verdade? É verdade. Nós temos muitas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós só desfrutamos das bênçãos de Deus no exercício de servir. Servir quer dizer que nós pertencemos ao Senhor e servimos a Ele. É incrível como que tantas pessoas parecem que servem a Deus, ou não servem a Deus, ou vivem diante de Deus como se Deus fosse o servo. E nós precisamos entender isso. Quem é o servo? Somos nós ou Deus? Quem serve a quem? E aí nós usamos a oração. Pare e pense só. Muitas pessoas têm orado de maneira errada, porque usa a oração como se a oração fosse um pedido, né? Deus, você está num restaurante e aí chega ali o anjo, o garçom, para anotar o seu pedido. E ali você é o cliente e você pede o que você quer. E o anjo anota e vai lá preparar o seu prato. Entendeu? Muita gente serve a Deus achando que ele está sentado na mesa para ser servido. Isso não é verdade. A gente não olha para Deus, anota aí o meu pedido, anota aí as minhas necessidades, veja aí os meus problemas e resolvo, e me atenda e me socorra. Não é assim. Servir a Deus não é assim. Como o nome já diz, a gente usa a palavra servo, na verdade, né? A gente não tem essa noção do que é servo. Servo é escravo, pertencente. É porque a palavra escravo é mais pesada para nós, né? A gente usa servo como se fosse uma palavra assim bonita e tal. Nem sempre a gente liga que a gente usa servo como se fosse um adorador. Não sabendo nós que a palavra orador também tem a sua raiz lá no serviço do escravo, do servo. Adoração é aquilo que o servo faz. Então somos nós quem servimos ao Senhor. Nós oramos para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Nós nos santificamos para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor.
e não o contrário. Não é Deus quem nos serve, somos nós que servimos ao Senhor. Mas graças a Ele nos capacita. É aí que entram as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus é para nos capacitar, é para nos fortalecer, é para nos dar a condição de servir. Servir ao Senhor é uma coisa maravilhosa. Servir ao Senhor é a razão da nossa existência. Servir ao Senhor não é algo pesado, não é algo tristonho, não é algo pesaroso, não é algo que nos machuca. Servir ao Senhor é algo maravilhoso. Servir ao Senhor nos torna felizes. Servir ao Senhor é algo que nós fazemos com alegria. Servir ao Senhor é uma realização de vida. Servir ao Senhor é algo glorioso. Santificação acontece nesse processo. E algumas pessoas falam assim: não quero ser escravo. Não quero ser escravo, não quero ser servo. Mas não tem jeito. Ou é escravo do diabo, ou é escravo do Senhor. Não tem outra vida. Não tem purgatório. Não tem coluna do meio. Ou a gente é servo do diabo, ou servo de Cristo. E a nossa dedicação, a nossa luta é para servir a Cristo. Todos nós. E é nesse processo que nós vamos nos santificando. Nós estamos na luta. Quando a gente fala de santificação, nós não estamos falando aqui de gente perfeita, tem uma auréola sobre a cabeça. Não, nós estamos falando de gente normal, que está lutando, está se esforçando. A gente caminha, a gente cansa, a gente erra, a gente peca, a gente tropeça, a gente cai, a gente levanta, mas a gente está aí, nos santificando. Então nós somos chamados à santificação. Então a nossa espiritualidade depende da nossa santificação. Nós somos chamados para sermos espirituais, crentes espirituais, e para isso é necessário nos santificar. A segunda coisa que eu quero colocar é que nós, nesse processo de termos uma boa vida espiritual, nós podemos estar bem em uma área e em outra não. E isso é algo que nós precisamos observar. Porque, prestem atenção, existem dois lados aqui. Olha o que a Bíblia nos diz. Prestem atenção. Olha aqui o versículo 3. Versículo 3 fala assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstém. Aliás, esse é o versículo 3 não. Versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Agora o versículo 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Paulo está dizendo aqui que esses irmãos, eles já foram instruídos e eles precisam santificar no sentido de contra a prostituição. Como nós já falamos aqui, a prostituição aqui não é no texto aqui essa ideia daquela pessoa que vende o corpo, mas era todo tipo de atitude que estava ligado às questões sexuais, inclusive no sentido da idolatria. Havia naquele tempo templos a deuses, onde se cultivava a idolatria, e junto a isso havia práticas sexuais devassas e sem limites. E Paulo está falando contra isso. Irmãos, isso não é para nós, vocês precisam santificar. Há uma necessidade de santificar. Mas, nos versículos 9 e 10, Paulo diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, de que deveis amar-vos uns aos outros. E na realidade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Olha só o que Paulo está dizendo.
Paulo vai dizer assim, irmãos, Paulo escreve sobre santificação, diz, vocês precisam cuidar disso aqui. Essa é uma área que vocês precisam estar atentos e cuidar. No tocante ao amor fraternal, Paulo fala aqui, eu não preciso, não há necessidade que eu escreva a vocês, porque vocês já estão instruídos em relação a isso. E na verdade vocês não têm só a instrução, vocês têm a prática disso. E se nós lermos desde o início aqui, nós vamos ver que Paulo está falando que esses irmãos, eles exercem o amor fraternal, o cuidado, o convívio com outras pessoas, de uma maneira maestral. Fazem isso com excelência. Então Paulo diz assim, olha, amor fraternal, nota 10. Agora, santificação, precisa melhorar. Parecia minha mãe, quando pegava o boletim da escola. Era uma reza. Era uma reza. Pegava aqui, vai lá. Matemática. 7,5. Pode melhorar. Ciências, nota, tá bom. Português, 8. Tá bom. Geografia, 7. Pode melhorar. Não podia ter nota baixa, não. E o que eu achava que minha mãe lia o boletim, para entregar o boletim para assinar, ela tinha que ter uma conversa. O que eu não gostava é quando chegava assim na quarta unidade, a partir da segunda, né? Mas na quarta unidade, segunda, terceira, depois da primeira unidade, aí ficava assim, português, 8,5. Por que baixou? Porque depois você tirou 9. Se na outra unidade você tirou 9, porque agora você tem que melhorar, não pode ser menos. Era desse jeito. E eu ficava assim, puxa, não dá para tirar uma nota boa logo na primeira unidade. Não dá, porque você manter aquilo ali até a quarta unidade é difícil. Vamos chegar na quarta unidade e falar assim, não, aqui ó. Por que na outra você tirou 10 e agora você tirou só 9? Eu falei, meu Deus do céu, parece que minha mãe não entende não. Não é igual assim toda unidade não. Mas ela cobrava. Ele era o jeito dela para apertar a gente, assim, não vacila não deixa cair no rendimento não. E assim ia avaliando cada matéria, né? Cada nota era desse jeito. Então Paulo está dizendo assim, olha, no amor fraternal 10, agora na santificação, nos cuidados quanto às questões idólatras da prostituição, vocês precisam cuidar, vocês precisam melhorar, vocês precisam ter um cuidado com isso. Entendeu? Então a nossa espiritualidade, ela precisa ter essa visão nossa, de que existem áreas das nossas vidas que nós precisamos cuidar. A gente não pode cair no engano de que a gente está bem em uma coisa e por isso a gente é espiritual. E isso não é verdade, porque existem áreas independentes da vida. E áreas independentes da vida precisam ser olhadas de modo independente, de um modo especial para cada área. Entenderam? Então a gente tem, às vezes, facilidade com alguma área da vida. Fala assim, eu sou uma pessoa que convivo bem com todo mundo, mas tem, que era dizer, convivia bem com todo mundo, mas nessa questão da santificação, quanto às impurezas, esses irmãos estavam enfrentando mais dificuldade. E Paulo está alertando esses irmãos, olha, liga o alerta aí, olha, santifiquem, resistam, no amor fraternal, não, vocês estão bem. E aí nós precisamos olhar para isso. Não é quem está bem numa área que a gente vai falar, eu estou ótimo. Isso é igual saúde mesmo. Quem de nós levou um exame médico, aí vai riscando assim, tá bom, esse aqui não está. Esse está bom, esse aqui não está. Não é? Aí você fala assim, você fez lá 15 exames, 2 não deu bom, 13 deu bom. Aí você fala, minha saúde está boa. É assim? É simplesmente assim? Você fala assim, a média está boa de 15, eu estou bom em 13. Mas um daqueles só te derruba. Não é assim? A glicose está em 450. Fala assim, mas foi a glicose.
É só a glicose, os outros estão tudo bom. Só a glicose e o colesterol. O resto está tudo bom, bom demais. Só esses dois aqui. Mas que são dois diante de 15. 13 bom e 12, dois só que não estava bom. Você faz isso? Você não faz não. Você não faz. Não é? Você não faz isso. Você não discute, mas está tudo bom, eu preciso cuidar disso aqui também. As outras áreas, outros exames estão tudo ok, mas isso aqui não posso deixar. Entendeu? Não é assim? Espiritualidade é assim. Por outro lado, irmãos, a gente também não pode olhar só o lado negativo. Entendeu? A gente não pode olhar só o lado negativo. A gente fala assim, poxa, mas eu tenho dificuldades aqui, eu tenho uma luta aqui, todos nós temos dificuldades, todos nós temos lutas, travamos lutas espirituais, todos nós. Todos nós temos uma pedra no sapato. Todos nós temos algum tipo de fraqueza contra a qual nós lutamos com mais força. Todos nós. Uma luta que você tem pode não ser, o outro passa por aquilo brincando, mas para você é mais difícil. E nem por isso você vai falar assim, eu não presto, minha vida não presta, eu não sou crente. Você é crente. Não é porque você tem fraquezas, não é porque você tem dificuldades, que você pode dizer, eu não sou crente. Você tem que olhar para todas as coisas. Não deu citei os exames aqui, ó, que bom, 13, ótimo. 13 você está bom, imagina se você tivesse metade. Imagina se você tivesse 8 ruins e só 7 bons. Então, às vezes, por causa de um problema, a pessoa, isso é um engano, às vezes, do diabo. Aquela pessoa que não está bem, o diabo vai lá e ó, joga na cabeça da pessoa a ideia para assim, não, mas você viu aí como é que você é pecador? Viu aí como é que você não presta? Viu aí? Viu aí como é que você não presta? Viu aí como é que você é fraco? Entendeu? Viu aí? Viu aí como é que você tem problema? É verdade, tem mesmo. Mas o diabo quer nos fazer parar. E a gente não pode parar. A gente tem luta, tem dificuldade, a gente tem problema, a gente tem fraqueza, a gente peca, mas não é para a gente parar. Não é para a gente prosseguir pecando, errando, não é para a gente cuidar. É para a gente olhar assim, não, eu não me resumo a isso daqui, a apenas uma área da vida. Aí tem crente porque está com dificuldade numa área, aí começa a achar que a vida dele acabou. Aí é nessa hora que o crente esfria, nessa hora que o crente afasta, nessa hora que o crente desanima, nessa hora que o crente diz, eu não presto, eu não sirvo, eu não sirvo ao Senhor direito, por causa de uma área da vida. E eu não estou dizendo que não tem problema não, a gente tem que cuidar. Estou dizendo que do mesmo jeito que a gente tem que cuidar de uma área que está ruim, a gente tem que valorizar as áreas boas também. Aquilo que a gente está bem. São as duas coisas. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está elogiando os irmãos, falando, nisso aqui eu não preciso falar com vocês, porque vocês já sabem, vocês são instruídos, vocês vivem na prática. Olha, ótimo. Mas nisso aqui vocês precisam cuidar. Então tem que valorizar o que a gente tem de bom, valorizar o que a gente está acertando, o que a gente está conseguindo fazer, e a gente precisa cuidar do que a gente tem mais dificuldade. E é assim que a gente constrói a boa vida espiritual. É sabendo separar essas coisas, não é misturando tudo assim, ó, e falar assim, não, minha vida não está boa porque estou tendo dificuldade. Então nós podemos estar bem numa área e em outra não. O que eu quero mais alertar os irmãos é para que a gente não se engane achando que porque está bem numa área que todo o restante vai estar do mesmo jeito. A gente precisa cuidar de cada área da vida. Entendeu? É muito comum que assim, a saúde espiritual
ela não passa de uma área para outra automaticamente. Não passa. Não passa. Entendeu? Citando o exemplo dos exames, você fala que uma coisa está boa demais. Fala assim, não dá para tirar desse aqui e passar por de cá, não. De cá está bom demais, não dá para passar um pouquinho por de cá, não. Não, não dá. Não dá, não tem como. A pessoa pode estar na vida, no dia a dia, a pessoa pode estar bem financeiramente, mas não está bem no casamento, não está bem na família. Pode estar bem na família, mas não está bem de saúde. Está bem na convivência familiar, mas não está bem de saúde. Pode estar bem de saúde, mas não está bem de saúde financeira. Está bem de saúde física, mas não está bem de saúde financeira. Convive bem com as pessoas, mas tem outros tipos de dificuldades. E se a gente não olhar separadamente para tudo isso, eu preciso cuidar disso aqui, preciso cuidar daquilo, preciso organizar tal coisa, a gente não consegue ter boa vida espiritual. E às vezes a pessoa fala assim, mas é muita coisa. Muita coisa é você não olhar nada, é não cuidar. É muito mais trabalhoso não cuidar do que cuidar. É muito mais trabalhoso sofrer, carregar a carga de não estar bem nas áreas importantes da vida, do que a gente cuidar de cada uma delas. Ou seja, trabalho tem de qualquer jeito. Não tem como viver a vida sem ter trabalho. Entendeu? Não tem como viver a vida sem ter trabalho. Não tem como viver a vida sem ter trabalho. Não tem. A gente só tem que escolher que tipo de trabalho a gente quer ter. Se eu quero ter o trabalho para cuidar das áreas da minha vida, da minha espiritualidade, minha vida diante de Deus, diante do próximo, a igreja, tudo que envolve a vida da gente, o trabalho, a saúde, e eu tenho que cuidar de tudo isso, de amar o próximo, amar a Deus, ser fiel a Deus, ser fiel ao próximo, e cuidar de todas essas áreas, cuidar de tudo, me importar com tudo, não me conformar com o mundo, resistir o diabo, mas é muita coisa, equipar com a armadura de Deus, usar a palavra do Senhor como luz para a minha vida, como alimento para a minha alma, como direção, como bússola para a minha vida. Mas você fala, mas é muita coisa, dá muito trabalho, dá mesmo, dá trabalho, mas muito mais trabalho é você não se importar com nada disso e ir sofrendo as mazelas, as consequências de não ter uma vida dessa forma, uma vida de cuidado. Só para que você entenda isso, o que dá mais trabalho? Cuidar da saúde ou cuidar de doença? Cuidado para ter saúde ou cuidar de doença? Alguém tem dúvida aí? O que dá mais trabalho? Cuidar para ter saúde ou cuidar de doença? O que dá mais trabalho? Cuidar de doença, claro. Claro que é cuidar de doença. Aí peguei, eu fomos na farmácia, compramos lá umas vitaminas, negócios, um pacote assim. Parecer, né? Que as pessoas que tomam aquele tanto de remédio, é melhor tomar remédio, tomar vitamina do que remédio. Então, um tanto de remédio, os efeitos colaterais, né? Aquele tanto de remédio. Então é melhor você cuidar de saúde do que cuidar da doença. Não é? É muito melhor. Tudo tem trabalho, não tem jeito. Tem trabalho do mesmo jeito. Você cuidar da saúde, cuidar para ter a saúde te dá trabalho. Mas cuidar de doença dá muito mais trabalho, é muito mais transtorno, é muito mais pesado. Entendeu? Vida espiritual é assim. A gente precisa cuidar para que a gente tenha, porque quando a gente não tem, dá mais trabalho, é mais sofrido. Aí a gente quer correr do sofrimento, porque cuidar, trabalhar é uma coisa sofrida. Cuidar das áreas da vida dá trabalho, gera sofrimento na gente. Sofrimento que eu digo é porque dá trabalho mesmo, a gente não gosta de trabalho, para a gente é quase que sinônimo de sofrimento. Porque todo trabalho é com sofrimento.
Aí ele fala assim, não quero, estou afim, tal. Os resultados vão te levar a ter um trabalho sofrido. Então é assim, você decide. Comece a olhar para as áreas da sua vida e falar assim, o que é que eu preciso cuidar aqui? Em cada área, preciso cuidar. Eu tenho que cuidar do meu casamento, tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da vida financeira, eu tenho que cuidar dos planos, dos projetos, e disso, aquilo, outro, na vida cotidiana. Minha vida diante de Deus, eu tenho que adorar o Senhor, eu tenho que orar, eu tenho que praticar a palavra na minha vida, eu tenho que cultuar, eu tenho que congregar, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que aplacar a ira do meu coração, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que fazer muitas coisas que a Bíblia me ensina. Eu tenho que aprender a obedecer ao Senhor, eu tenho que resistir o mundo, eu tenho que resistir o diabo, não posso me conformar com aquilo que o mundo sempre fez, eu tenho que me moldar ao Senhor, eu tenho que ser guiado pelo Espírito, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu não posso ser guiado pelas obras da carne, eu não posso viver uma vida simplesmente para fazer o meu gosto, para viver de acordo com o meu prazer, eu preciso conhecer a vontade de Deus, que seja feita a vontade dele na minha vida, e aí por aí vai, é muita coisa, mas só coisa boa. Quando Jesus nos chama, Ele não tira, Ele não nos livra do fardo. A vida é um fardo. O fardo é uma carga, nós carregamos uma carga. Não é? Todos nós temos uma carga. Ou seja, todas as responsabilidades, todos os nossos afazeres, todos os nossos compromissos, todas as nossas metas, os nossos sonhos, as nossas realizações, é uma carga que nós carregamos, é o nosso fardo, é o que no tempo bíblico chamava de fardo. Aí Jesus disse assim, bom, sem mim o fardo é pesado, agora comigo o fardo é leve. Não dá para não ter fardo de jeito nenhum, não dá. Vida sem fardo não existe, que é uma vida só no cemitério. Aí sim, chegou no cemitério, não tem mais fardo. Entendeu? Tem alguém querendo ir? Tem alguém querendo tirar o fardo? É só lá que acaba o fardo. Mas enquanto não chegamos lá, e espero que ninguém tenha pressa de chegar lá, a gente tem que carregar o fardo. Se é o nosso fardo, com tudo aquilo que nós gostamos, tudo aquilo que é do mundo, ele é pesado. Aí Jesus fala assim, olha, o meu fardo é leve. Jesus nos chama para carregar o fardo dele, aquele que ele nos dá. Não o que nós mesmos nos damos, não o que o mundo nos dá, não o que o diabo nos oferece, mas é o fardo que ele nos dá. Jesus diz, o meu fardo é leve. Além do que ele fala do jugo, né? É suave. Então Jesus diz assim, não tem jeito de não carregar uma carga, mas a minha carga comigo, ela é leve. Então é isso, nós temos trabalho, nós temos um fardo. A gente só escolhe qual que a gente quer carregar. Se é o do mundo, é o nosso mesmo. Se é o trabalho para a gente viver uma vida sem espiritualidade, uma vida sem santificação, ou é o trabalho que a gente tem para viver uma vida de santificação, o trabalho que a gente tem para viver uma boa vida espiritual, servindo ao Senhor. Então é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Paulo, ele fala, irmãos, isso aqui vocês estão bom, isso aqui precisa cuidar. E quando a gente faz essas avaliações, quando a gente olha para a vida da gente, para isso aqui está bom, mas isso aqui eu preciso cuidar, a gente está promovendo a vida espiritual, a gente vai se santificar. Se a gente observa isso, se a gente cuida disso, a gente vai seguir no caminho do Senhor. E devemos tomar cuidado para que uma área da vida não prejudique a outra. Equilíbrio. É isso que a gente precisa ter. Equilíbrio. É isso que Paulo está falando. Você precisa ter equilíbrio. Não pode ser bom numa coisa só e de outra não. Hein, Murilo? Aquele meio ponto
e falta uma nota, não dá para chegar para outro professor e falar assim, eu tenho nota sobrando aí, ó. Não dá para pegar um daquele lá e passar para caramba? Se pudesse, quantas vezes na escola, né? Os meninos aí fazem, puxa, por causa de um ponto, não passei, por causa de um ponto, não fiquei com uma média boa, o outro lá, a outra matéria está sobrando. E aí? Tá aqui. Chega lá um aluno de inglês e fala assim, professor, eu estou precisando de um ponto ali de inglês e eu estou lá, fiquei com um ponto a menos, na sua tem 3 pontos a mais da média, não dá para passar um ponto lá não? Deve ser ruim, professor. A nota é minha, foi eu que tirei. Não foi eu que estudei? A nota não é minha? Passa a falar. Não, cada área é área, cada uma é uma, aqui não dá para misturar essas coisas não. Você tirou a nota aqui, você tem que... Não é assim? É assim que a gente cuida da vida espiritual. Terceiro lugar, Paulo nos ensina aqui que algo, assim, a palavra do Senhor, ela é repetitiva. Ela é repetitiva, graças a Deus por isso. Algumas pessoas não gostam da repetitividade. Algumas pessoas não gostam. E eu não entendo por que as pessoas não gostam da repetitividade. Eu já vi algumas pessoas reclamarem. Mas você vai ler, a palavra do Senhor, ela é repetitiva. Ela já começa assim. Já começa lá no Pentateuco, assim, ó. Gênesis. Qual é o segundo livro da Bíblia? Êxodo. Levítico. Números, depois vem Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, formando aqui o Pentateuco, a Torá, como os judeus chamam, e o Deuteronômio, a palavra Deuteronômio, é a repetição da lei. Aí tem 4 livros, e o 5º é para repetir, é para reforçar tudo aquilo que já foi dito nos outros. Entendeu? Aí você segue adiante e você tem lá os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, aí tem 1º livro dos reis, 2º livro dos reis, 1º livro das crônicas, 2º livro das crônicas, e você vai ler umas histórias repetidas ali. Você já viu que tem umas histórias repetidas? Para quê, pelo amor de Deus? Não podia contar outras histórias? Não podia contar outras histórias, tem as histórias repetidas lá, conta a história dos reis ali, e depois conta a história no livro das crônicas, está lá, as mesmas histórias repetidas, uma palavra ou outra diferente. Sabe para quê? Mostrar assim, isso aqui é importante você ler, reler, você rever e aprender de novo, para que isso você aprenda. Aí começa o Novo Testamento, está lá, no Evangelho de Mateus. Aí você lê o Evangelho de Mateus. Acabou o Evangelho de Mateus, você começa a ler o Evangelho de Marcos. Você fala assim, vai contar a história de novo? Nascimento de Jesus, o negócio de Jesus, todo aquele negócio. Aí você vai, imagina a pessoa que nunca leu a Bíblia, não sabe o que é a Bíblia, leu o Evangelho de Mateus, aí chega no Evangelho de Marcos, você vai contando de novo. O Evangelho mais curto, esse aqui parece que é mais resumido. Aí a pessoa lê, tá bom, vou ler Evangelho de Marcos. Aí lê. Aí acabou o Evangelho de Marcos, você vai ler o Evangelho de Lucas. Aí vem tudo de novo. O Evangelho de Lucas começando com o nascimento de Jesus, as obras de Jesus, a crucificação, chega no final, tudo de novo. Aí acaba o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Aí começa a ler, você, isso aqui tem umas coisas diferentes. Tem umas coisas iguais, tem umas coisas diferentes. Quem não gosta de repetitividade, pode não precisa ler a Bíblia não, pode descartar a Bíblia, pode falar que comer feijão com arroz, você come todo dia. Aliás, isso é só um engano, né? Só uma soberba, porque algumas repetitividades a gente gosta, né? Tem coisa que a gente gosta, tem coisa que a gente quer que não pare. Imagina a pessoa assalariada chegar no final do mês e falar assim, olha, você está recebendo salário todo mês, você está enjoando. Todo mês repete a mesma coisa, todo mês é pagamento. Dá uma variada aí. Ficar um mês sem para você sentir uma coisa diferente. Fala, não, deixa esse negócio repetindo aí.
Deixa esse negócio repetindo aí. Quando chegar no final do ano, ainda repete mais uma, a 13ª vez. Aí que é bom, pode repetir. Não é assim? Aí nessa hora ninguém chia. Mas quando a gente está falando, né? Quando a gente está ensinando, é a repetitividade. Aí como dizia minha mãe, inclusive hoje é aniversário da minha mãe. Aí como dizia minha mãe, quando ela ia reclamar, a gente falou assim, ó, eu já avisei, eu vou avisando, chega uma hora que eu não aviso mais. Ou seja, eu estou repetindo, te dando a oportunidade de aprender. Uma hora você tem que aprender, ou então, quando ela diz assim, olha, eu não aviso mais, você já sabe o que é, né? Uma hora eu não aviso mais, aí a chibata entra em ação. Aí é o couro, aí é correr mesmo. Entendeu? Repetitividade. E qual é a repetitividade que eu estou falando aqui? Paulo está dizendo assim, olha, Paulo fala que a gente deve progredir em tudo sempre. Eu falo isso aqui inúmeras vezes. Por quê? Porque isso é algo bíblico, é um ensinamento bíblico, é um princípio bíblico da vida cristã. Se nós queremos ter boa vida espiritual, a gente precisa progredir sempre, a gente precisa avançar sempre, a gente não pode parar, a gente tem que continuar, a gente não pode, irmãos, a gente não pode se prostrar, a gente precisa seguir em frente. E como nós já falamos, há vários textos na Bíblia que falam sobre isso, e isso é repetido na palavra do Senhor de várias formas, de várias maneiras, por vários autores da Bíblia, que a gente tem que seguir, prosseguir. Veja o que Paulo diz aqui. No versículo 1, Paulo fala assim, olha, Paulo fala assim, no final do versículo, progredindo cada vez mais. Paulo está dizendo, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Paulo está dizendo, vocês estão fazendo as coisas boas aí, vocês estão servindo ao Senhor, agora continuem, progridam cada vez mais. E olha quando Paulo elogia os irmãos de que eles estão exercendo o amor fraternal, e Paulo diz, olha, não preciso ensinar vocês estão fazendo isso aí. Paulo fala, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, de que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vocês estão fazendo a coisa certinho, nota 10, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Pelo amor de Deus, quando a gente tira nota 10 para o Avanton, você tem que... Sabe por quê, irmãos? A gente corre o risco de quando a gente está bom, a gente acomodar. A gente corre o risco de quando a gente acerta, a gente acomoda. Entendeu? É aquela coisa assim, há uma farda, ela pisa um fardo de mel. A gente tem que ter o cuidado com isso. Fala assim, poxa, eu estou acertando, estou indo bem, está indo bem, mas você tem que manter a atenção. Vocês sabiam que uma boa parte dos acidentes automobilísticos, Edinaldo, confirma aí para mim essa informação aí, eu aprendi na autoescola, uma boa parte dos acidentes automobilísticos, você vai aprender isso, acontece quando a pessoa está viajando, das pessoas que estão viajando é quando ela está próximo de chegar em casa, não é isso, Edinaldo? É quando está próximo de casa. Por que isso? Por quê? Por que, Edinaldo? Quando está próximo de casa, ela vem de uma viagem, quando chega, está próximo de casa, é o maior risco de acidente. É porque ela relaxa. É porque ela fala assim, quando você chega próximo de casa, aí você fala assim, aqui eu estou em casa, aqui eu domino, aqui eu conheço. Entendeu? A pessoa faz uma viagem de 1.000 quilômetros, nos últimos 100 quilômetros, ela fala assim, estou chegando. Aí ela dá uma relaxada. Aqui é meu trecho, aqui eu estou em casa, aqui eu domino. É claro que a pessoa não fala isso, mas
Emocionalmente é assim. E aí é na hora que ela está mais vulnerável aos riscos de um acidente. E acontece muito isso. Entendeu? Porque ela já percorreu a maior parte do caminho. Então é por isso que Paulo está dizendo assim: vos exorto, irmãos. Paulo está dizendo aí, quando Paulo vai falar da santificação, Paulo fala assim: eu quero que vocês continuem progredindo cada vez mais. Mas quando Paulo elogia aqui, para que os irmãos não incorram no erro de falar assim: nós estamos bem. Vejam aí, o próprio Paulo, o apóstolo do Senhor, o nosso líder, o nosso pastor, a nossa referência, ele nos falou que nós estamos bem, que nós estamos exercendo o amor fraternal, que nós estamos nota 10. Aí Paulo diz assim: irmãos, contudo vos exorto. Exortar, que eu chamo a atenção de vocês. Prestem atenção. Prestem muita atenção aqui, irmãos. Progridam cada vez mais. Ou seja, não parem, não baixem a guarda. Não achem que vocês estão porque vocês estão bem, que não precisam continuar, que não precisam fazer mais, que não precisa melhorar. Isso aí, quando a gente chega, quando a gente está fazendo uma coisa boa, a gente precisa continuar fazendo, continuar, não parar. Então é progredir sempre, irmãos. Naquilo que a gente está bom, a gente tem que repetir, a gente tem que continuar fazendo. Naquilo que não está bom, a gente precisa melhorar. É assim que a palavra do Senhor está nos dizendo. É assim que nós conseguimos cultivar uma boa vida espiritual. Não correndo o engano de que nós estamos fazendo alguma coisa bem, que está ótimo. Nessa área eu estou bem, não preciso progredir. Não, tem que progredir. Tem que continuar. Paulo, irmãos, progridam cada vez mais. Vos exorto-nos a progredir cada vez mais. Pode melhorar. Vida espiritual é igual meta. Você sabe o que é meta? Meta. Aí cantar para os jovens aí, meta é aquele negócio lá do Facebook, que é o negócio meta, né? Né? Mas não é isso que eu estou falando, não. Eu não tenho essa linguagem ainda, essa linguagem virtual, ou sei lá o que aí. Meta é aquela de vendedor. Meta é um negócio que não foi feito para ser batido. Entendeu? Meta é um negócio que não foi feito para ser batido. Meta é uma coisa que foi feita para estimular a pessoa a explorar os seus limites. Então tem gente que já trabalhou em empresa, em loja, em algum ramo que tem uma meta a ser batido. Não é? A meta da empresa, a meta da loja, a meta do vendedor, do representante. Aí a meta é 1000. Aí a pessoa trabalha, duro, chegou no 1000. Aí sabe o que o dono da empresa faz? Aumenta a meta para 1.200. Aí fala: puxa, mas eu me esforcei, dediquei para chegar em 1000 e agora a meta aumentou para 1.200. Aí no outro mês vai lá 1000 de novo, não consegui a meta. E trabalha mais, passou de 1000 e um pouquinho, 1050. Aí ela se dedica, chega no 1200. Aí no outro baixa para 1100. Aí ela chega no 1200 de novo. Aí daqui a pouco chega no 1200 de novo. Aí sabe o que o dono da empresa faz? Vamos ver se ele pode mais. Como é que você sabe que pode mais? Aumentando a meta. Vamos aumentar a meta para 1.500. Você agora é o quê? Agora é o quê? Está pensando o quê? Quer matar a gente. Aumentou para 1.500 a meta. Então, vamos lá, agora a meta é 1.500. Puxa, mas eu sofri tanto, trabalhei tanto para chegar no 1.200. Agora que eu estou batendo 1.200, esse bate 1.200 ali vai ficar no 1.200. Nunca vai saber se você pode mais. E a empresa quer vender. Agora a meta é 1.500. Isso é só para desafiar a pessoa a ir além de onde ela está. A nunca acomodar com aquilo que ela já alcançou. Você entendeu? Você entendeu? Se você fosse o dono da empresa, você ia fazer isso. Ou não ia fazer? Você ia falar assim: não, gente,
a gente chegou aqui nesse patamar, tá ótimo, vamos continuar só aqui, entendeu? Bater na meta de 1000, bater na meta de 1000, entendeu? Se a gente bate a meta de 1000, está ótimo. Não, eu quero 1200, 1500, 2000. Quando você puder lutar, se puder ir além, explorar os seus limites, é isso que um dono da empresa quer. E às vezes o próprio trabalhador, a própria pessoa, desconhece os seus limites, desconhece seu potencial. De modo que ele está sempre sendo desafiado, de modo que ele está sempre tendo uma meta acima, uma meta além, para ele ser estimulado a alcançar. Pode ter certeza disso, é como aquele atleta. Já viu aquele atleta que salta com vara assim, hoje tem aquele salto livre, e põe lá o sarrafo. A gente costuma até falar, né? O sarrafo aumentou. Não é aquela vara assim, ó. Aí a pessoa vai lá e pula. Você pularia o quê? Olha, então você pularia. O salto livre. Não é aquele com vara não, aquele sai correndo assim e pula. Você pularia o quê? Imagina aí. Imagina aí que tanto você viria correndo do outro lado, tem um colchão. Não precisa ter medo de uma queda. Você vem e pula, sem atingir a régua, o sarrafo. Quanto você pularia? 1 metro? Será que você conseguiria? Será que eu consigo me levantar 1 metro de altura? Põe uns 50 centímetros aí para pular. Uns 50 lugares, não. Depois dos 50, eu falo assim, põe 60 agora. Eu ia testar meus limites. Não é assim? Quem sabe aí quanto é que um atleta desse de ponta pula assim? 2 é alguma coisa, né? 2 e um pouquinho, 2,30. Acho que é isso, 2,30, alguém sabe? Parece que é alguma coisa em torno disso. É mais de 2 metros. Um atleta desse aí de ponta é 2 metros e alguma coisa. 2,20, 2,30, se eu não me engano. Imagine só vir correndo e pular mais de 2 metros. Não. Mas põe meio metro lá, aí põe meio para 60, para 70, você vai descobrir o seu limite. E se você continuar tentando, você vai cada vez mais superar os seus próprios limites. Ou seja, você vai progredir. Você vai progredir. E lá na realidade do atletismo, é assim. Se você pegar os recordes, né, passados, alguém pulava lá 1 metro e alguma coisa. Aí chegou alguém que falou assim, não, aí pulou mais. Só foi aumentando o recorde. E aí? Aí alguém falou assim, se alguém conseguiu, se ele conseguiu, eu vou tentar também. Não é? Os recordes vão sendo quebrados. Cada Olimpíada que tem, os recordes vão sendo quebrados. Por quê? Porque alguém fala assim, não, se alguém chegou lá, chegou a números inimagináveis, que antes, há décadas atrás, ninguém imaginava que alguém pudesse chegar a esses números. Mas aí algumas pessoas foram se desafiando, progredindo cada vez mais, se preparando cada vez mais, e foi quebrando os recordes. E foi estimulando outras pessoas, se alguém conseguiu, eu também posso conseguir, vai, e é assim. Cada campeonato mundial, cada Olimpíada tem gente quebrando os próprios recordes, quebrando o recorde de outros. Entendeu? É assim que nós devemos viver. Espiritualidade tem que ser assim. Não pode chegar e falar assim, poxa, mas quebraram o meu recorde, tem que deixar aí. Deixa aí, todo mundo que pula desse tanto, todo mundo que faz esse número aqui, tá bom. Assim, mas isso aqui todo mundo já faz. Tem gente indo além, tem gente fazendo melhor. E aí nós temos textos na Bíblia que falam assim, Jesus fala que a gente tem que perseverar até o fim. Não é? Paulo diz que a gente tem que avançar, escreve nos Filipenses, uma coisa fácil. Esquecendo das coisas que para trás fica, avanço para as que adiante de mim estão. O escritor de Deus fala, seguir, a paz de todos, é seguir em frente. É seguir. E aí nós temos, irmãos,
nós temos a palavra de Deus nos ensinando que nós estamos numa caminhada, que nós estamos progredindo e devemos fazer isso cada vez melhor, melhores preparados, renovando as nossas vidas, aumentando a nossa fé, confiando mais no Senhor. Quando a Bíblia fala de fé em fé, de glória em glória, está falando de uma progressividade, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Está falando disso, que a gente está numa vida progressiva, que a gente tem que progredir sempre, progredir sempre, progredir sempre. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Se nós queremos ter boa vida espiritual, a gente precisa progredir. A gente precisa progredir. Hoje estávamos em casa, estávamos conversando, ele e eu e Raul, conversávamos, e aí nós falávamos de algumas coisas, de algumas dificuldades e tal, e falávamos com o Raul, a gente precisa cuidar de algumas coisas e tal. Eu falei, algumas coisas eu só vim conhecer já mais velho, você ainda é mais novo, mais jovem, você tem oportunidade de conhecer coisas que eu só conheci mais tarde, que outras pessoas talvez nunca conheceram. As chances de progredir são maiores. Tem coisa que a gente não aprende, que a gente não sabe. Tem coisa que a gente vai conhecer só mais tarde na vida. A gente vai aprender só mais tarde. Você fala assim, se eu tivesse conhecido isso antes, se eu soubesse disso antes, se na minha juventude eu tivesse essa condição, tivesse esse conhecimento, tivesse essa oportunidade. Mas graças a Deus que a gente está progredindo, não importa em que tempo, em que idade, não importa em que condição, nós estamos progredindo. E é isso que conta, é isso que vale. Não adianta ficar olhando para trás e lamentando, quando se eu tivesse na idade de Raul, tivesse o conhecimento que eu tenho, as oportunidades que eu tenho, mas e daí? Eu tenho que olhar para hoje, para agora, e dizer para ele, você tem oportunidades que eu não tive, você tem a chance de conhecer coisas que eu não conheci na sua idade. Então usufrua, aprenda, faça, progrida, para quando chegar na minha idade você ter a condição de estar além de onde eu estou. Não é assim? É desse jeito, mas a gente está progredindo sempre, a gente está aprendendo sempre. E é por isso que eu sempre digo, a gente precisa olhar para a vida da gente. E a coisa mais triste, a coisa mais frustrante na vida de um crente é ele olhar para a própria vida e falar assim, eu estou no mesmo lugar. Eu estou no mesmo lugar, eu não cresci, eu não amadureci, eu não aprendi, eu não dei um passo, eu não fiz algo novo, não fiz algo diferente. Eu não me tornei um crente melhor. Essa é a pior constatação que um crente pode fazer. A coisa mais bonita que um crente pode constatar na sua vida é falar assim, olha, eu estou crescendo, eu estou melhorando, olha, eu estou me tornando uma pessoa mais saudável, um crente mais espiritual. Antes eu tinha dificuldade, hoje eu já venci algumas dificuldades. Antes eu tinha alguns problemas que eu demorava tanto tempo para resolver um problema, agora eu estou demorando metade do tempo. Eu ainda tenho dificuldade, mas eu estou demorando metade do tempo. Glória a Deus, eu estou progredindo. Quem sabe lá na frente eu vou resolver esse problema, não vou demorar tanto tempo. Antes eu demorava 10 dias, hoje eu demoro só 5. Quem sabe lá na frente eu resolvo num dia, mas continuo tendo problema. E quem sabe lá na frente eu vou resolver o problema imediatamente. E quem sabe mais adiante ainda, eu já vou conseguir evitar o problema. Olha que maravilha. É isso que é progredir. Entendeu? E aí tem que olhar e falar assim, então é isso aí. Eu ainda tenho um problema, mas eu resolvo ele mais rápido. E vou continuar resolvendo mais rápido. E daqui a pouco eu estou resolvendo ele imediatamente. E daqui a pouco eu estou me adiantando, eu já estou evitando o problema. Eu já estou me antecipando, eu já estou vendo o problema se aproximando. E quando ele está se aproximando, eu já estou me preparando, eu já estou... Isso é progredir. Isso é progredir. É assim que a gente tem que olhar.
Antes eu tinha dificuldade para tal coisa, agora eu não tenho. Aí eu era uma pessoa que me irava facilmente. Hoje eu já me controlo mais. Eu tinha dificuldade de perdoar. Hoje eu já tenho leveza. Eu guardava mágoa, hoje eu não guardo mais. Porque eu estou progredindo, estou aprendendo, isso está me transformando. Antes eu era uma pessoa que me importava com um bocado de coisa e criava problema com as pessoas, nos relacionamentos com as pessoas. Hoje eu tenho um relacionamento mais leve com as pessoas, eu estou progredindo. Eu tinha a língua pesada de falar isso, maltratar as pessoas, hoje eu já tenho, controlo mais. É o que o Tiago nos fala. Eu já refreio mais a minha língua. Antes eu não tinha discernimento das ciladas do diabo contra a minha vida. Eu caía facilmente nas ciladas do diabo. Eu cedia facilmente às tentações. Antes eu não tinha sensibilidade para ser dirigido pelo Espírito. Agora eu tenho mais sensibilidade. Antes eu fazia as coisas no ímpeto. Fazia as coisas assim, rapidamente, precipitadamente. Hoje eu paro, eu reflito, eu medito na palavra do Senhor. Eu estou progredindo. Eu não percebi os perigos, hoje eu já percebo. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Espiritualidade acontece em progressão. Antes eu tinha medos, dúvidas. Hoje eu tenho menos medo, tenho menos dúvidas. Antes eu tinha muita preocupação, muita angústia. Hoje eu consigo controlar isso mais. Elas até vêm. Antes eu me entregava à ansiedade. Hoje a ansiedade vem, eu não me entrego. Você está aqui, nós vamos ficar aqui, mas eu não vou. Eu não posso evitar que você venha, mas eu não vou. Você não vai me guiar. Você até chega, mas você não vai me guiar. Você não vai me jogar no chão. Aí você fala assim, eu estou progredindo. Antes vinham alguns sentimentos que me destruíam, que me abalavam, que me jogavam no chão, que me deprimia, e hoje eu já consigo lidar melhor com alguns sentimentos, com alguns traumas. E hoje eu tenho aprendido, me fortalecido, estou progredindo. E aí você vai olhando para as várias áreas da vida e você vai falar, estou progredindo, estou aprendendo. Não acontece espiritualidade nas nossas vidas sem progredirmos em tudo, mesmo naquilo que a gente está bem, vai precisar continuar progredindo. É isso que Paulo está nos dizendo. Paulo está nos exortando que a gente precisa continuar progredindo sempre, não para. Eu tenho dificuldade quando eu vejo alguém se elogiando muito. Tome cuidado com isso. Eu já falei isso aqui. Quando uma pessoa se elogia demais, duas coisas. Eu penso são duas coisas. Ou é imaturidade, ou pode ser chamado de falta de noção, imaturidade, simplicidade, no sentido de ter falta de noção, ou é soberba. A pessoa se elogia demais. É porque isso aqui eu sou bom, isso aqui eu tenho, estou muito bom nisso. Tá? Eu não estou falando aqui, irmãos, é um profissional que fala, não, faço um serviço aqui bom, garanto e tal. Não é isso. Isso aí, se alguém presta algum serviço, faz alguma coisa, faz a propaganda, dá garantia, não é isso que eu estou falando, não. É aquela pessoa que fala assim, eu sou uma pessoa boa demais. Entendeu? Irmãos, eu sou um marido excelente. A mulher, para ter um marido igual eu, não é qualquer um que tem, não. Essa mulher aqui é abençoada demais. Entendeu? Ter um marido igual eu, entendeu? Igual a mim, não é qualquer um que tem, não. Imagina só, chega aqui e ficar falando uma coisa dessa. Aí eu vou me elogiando. Porque eu amo a minha esposa, eu sou fiel a ela, porque eu cuido dela, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Fala assim.
primeira coisa que a gente tem que perguntar é assim: o que eu estou fazendo é alguma coisa além da minha obrigação? Eu não estou dizendo que a gente tem que desvalorizar o que a gente está fazendo, não. É só para a gente não correr o risco de a gente se inflar e achar que está fazendo demais. O que eu estou fazendo é alguma coisa além da minha obrigação? É alguma coisa além da minha obrigação? Eu faço alguma coisa além da minha obrigação? Além do meu dever? Tudo que eu falar aqui, digamos que eu tenha virtudes como marido. E certamente tenho. Senão não estaria casado. Certamente tenho. Não tenho só virtudes, eu tenho defeitos também. Certamente tenho. Então não tem aqui. Não dá nem para disfarçar, né? Com certeza. Então digamos que eu fale aqui as minhas virtudes como marido. Eu tenho como me apoiar em cima disso e falar assim: eu estou fazendo uma coisa extraordinária. Então, qualquer virtude que eu tenha como marido está fora do meu dever como marido. Isso não quer dizer que eu estou desprezando as virtudes e não estou dando o direito da minha esposa de desprezar as minhas virtudes. Então, estou dizendo que eu não posso me acomodar com as virtudes e dizer assim: eu sou um bom marido. E provavelmente quando ele fala assim: eu sou um bom marido, ele fala assim: olha, não reclame de mim, não fale nada de mim, porque eu sou um bom marido. Você está, como dizia minha mãe, eu estou citando minha mãe, né? Você está pegando o boi. Eu nunca entendi essa coisa de pegar o boi, né? Mas vocês conhecem, né? Você está pegando o boi, é como se você está na vantagem. Você está muito na vantagem de ter um marido bom como eu, com as virtudes que eu tenho. Isso não é verdade. Então isso é soberba e simplicidade. Então se eu tenho virtudes, ok, que bom. Eu tenho que continuar tendo, eu tenho que continuar preservando as minhas virtudes, melhorando as minhas virtudes, tentando minimizar os meus defeitos. E pronto, isso. Promover a felicidade do meu casamento, para que a gente não se acomode. Então quando você vê alguém se elogiando demais, contando muita vantagem de si mesmo, contando muito, irmão, estou falando que a gente é proibido de falar alguma coisa boa que você fez, alguma virtude, não é isso. Eu falei demais. Quando alguém demais, eu sou isso, aquilo, outro e tal, faço isso, estou isso, assim, isso. Cuidado, porque isso é um risco que a gente acaba correndo e achar que a gente é bom demais e a gente se acomoda e a gente não progride. Quando a gente acha que a gente está bom, a gente não progride. Entendeu? E acha que a gente está bom demais, a gente não progride. E a gente foi chamado para progredir. Progredir sempre. Aprender sempre. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Que a gente siga o caminho da santificação, cuidando das diversas áreas das nossas vidas, progredindo sempre. Fala com o Senhor, peça ao Senhor graça, é Ele que nos dá graça. A vida é um desafio, como nós falamos aqui, é trabalhoso, mas nós podemos ter esse trabalho. O fardo que Jesus nos deu, ele é leve, dá para a gente carregar. Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa. Graças a Ele por isso. Graças a Ele, porque se sozinhos estivéssemos, nós não suportaríamos. Não poderíamos seguir em frente. Graças a Jesus. Vamos orar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos proporcione cada vez mais a sua graça para nos santificarmos, cuidando das nossas vidas em todas as áreas, progredindo sempre. Pai eterno, graças te damos. Obrigado pela tua palavra, obrigado por nos ensinar, obrigado por nos abençoar, obrigado por nos derramar as bênçãos celestiais sobre as nossas vidas. A tua palavra nos ensina que na cruz o Senhor conquistou, Jesus, bênçãos sem medida para nós. Toda sorte de bênção foi conquistada para nós. Obrigado. Estamos nós aqui, Senhor, como servos para andarmos na tua presença. Nós queremos nos santificar, nós queremos cuidar das diversas áreas das nossas vidas, e nós queremos progredir sempre. Nós queremos aprender, nós queremos seguir adiante. Senhor, ajuda-nos.
Ó Deus, que nós nunca venhamos nos acomodar, que nós nunca venhamos olhar para nós mesmos e nos acomodar, Senhor. E nunca desvalorizar o que já alcançamos. Nós queremos valorizar o que nós somos, valorizar o que nós já alcançamos, valorizar tudo aquilo que nós realizamos diante do Senhor, valorizar as nossas virtudes, valorizar as nossas boas obras, valorizar os nossos acertos. Nós queremos valorizar isso porque nós fazemos isso para a Tua glória. E como é bom, Senhor! Como é bom nós termos virtudes, como é bom nós sermos abençoados, como é bom nós termos a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, como é bom, Senhor, nós acertarmos, como é bom nós sermos fiéis, como é bom, Senhor, como é bom nós olharmos para as nossas vidas e vermos, ó Deus, que nós temos acertado em alguma coisa, que nós temos vivido, ó Deus, alguma coisa conforme a Tua vontade, mas que nada disso, Senhor, seja um impedimento para prosseguirmos, que nada disso seja um elemento para nos acomodarmos, que nada disso, ó Deus, venha invadir o nosso coração, ó Deus, em forma de soberba, para nós pensarmos que nós alcançamos o ápice, que nós chegamos ao fim, que nós não precisamos melhorar, que nós não precisamos progredir, Senhor. Nós queremos seguir em frente, cada vez mais, servindo ao Senhor, aprendendo, até o último dia da nossa vida, trabalhando para servir ao Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos ter vida espiritual abençoada pelo Senhor, andando com o Senhor, andando com o próximo. Eu sei, ó Deus, que até o último dia da minha vida, e sei que é assim na vida de cada um de nós vamos aprender, fé em fé, de glória em glória, aprendendo com o Senhor, aprendendo a viver a vida cristã. Abençoa-nos, ó Deus, em cada dia, para não pararmos, mas seguirmos em frente, nos santificando, cuidando das nossas vidas, progredindo sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico, enquanto os irmãos do louvor cantam. Se você trouxe sua contribuição, entregue, honra, louvor, adoração ao Senhor, aquele que nos provê todas as coisas, que tem cuidado de nós, que nos ama, nos abençoe, em nome de Jesus. Quero andar sempre contigo, na força do Teu nome. Quero viver sem duvidar, em Ti confio. Quero andar sempre contigo,
Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos hoje, congregados em comunhão na tua presença. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos livrando do mal, nos sustentando, ó Deus, na tua presença, nos ensinando os teus caminhos e os teus pensamentos, como nós, ó Deus, lemos aqui no início do culto. Os pensamentos do Senhor e os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Nós queremos aprender a andar nos teus caminhos, aprender a pensar os pensamentos do Senhor. Que a tua graça seja sobre todos nós, que a tua bênção nos alcance, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, abençoe cada um aqui nesta noite. Abençoe aqueles irmãos que não puderam estar aqui, e de alguma forma, ó Deus, não puderam vir hoje. Que o Senhor os alcance com graça, com amor, ó Deus, com renovo, com cura, Senhor, para as enfermidades, em nome de Jesus. Que a tua bênção alcance todo o teu povo, para a glória do teu nome. É no nome santo de Jesus que nós oramos, certo de que o Senhor derrama sobre nós as tuas bênçãos, a tua paz, a alegria, o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.